Rox de Shebeck teve o seu fim da forma mais épica possível, uma batalha até a morte contra Gold e Roger, o futuro rei dos piratas, e Monkey D. Garp, o herói da marinha. A maior concentração de haki do mangá, golpes insanos, a voz de todas as coisas, poder do Garp que lembra do Luffy, poder do Roger que se torna um prelúdio do seu primogênito, mas mesmo com tanta coisa legal e incrível acontecendo no papel, o gosto que fica é amargo. É como se com a morte do Shebeck, todos tivessem perdido. E esse é o ponto. Não no presente, mas 38 anos atrás, já era tarde. Enquanto Imu retornava a seu trono sempre vazio, o mundo permanece cheio de trevas. E entre todas as pessoas naquela ilha, a única que tinha as respostas morreu não as dividindo, e sim implorando por um fim menos cruel, onde ele não tirasse a vida de quem mais amou. É vazio, é triste, é anticlimático. Um dia trágico onde milhares de inocentes foram mortos, um país inteiro destruído e o descendente mais poderoso da família David capturado por uma grande armadilha de compaixão. No 957, o Sengoku realmente falou a verdade, mas por linhas editadas. Roger e Garp se uniram contra Rox e ali criaram um laço eterno, que atravessaria até a vida do próprio filho do rei dos piratas e se estenderia até a risada de Nika. Mas esse laço não veio da vontade de proteger dragões celestiais e escravos. Na verdade, sem eles nem saberem, Teach e Ares estavam seguros naquele momento. No fim, o último desejo atendido foi do grande homem cujo aquele palco do inferno foi montado. O espetáculo final de Shebeck é ter o seu último desejo realizado, uma morte possível. Vivemos durante centenas de capítulos ouvindo sobre a lendária tripulação dos Rox. Traidores, bandidos, malfeitores canalhas. Um capitão tão sujo e temível que conseguia manter todos na linha. Até o previsível e trágico final, onde ele seria traído e abandonado. Bom, não foi bem assim. Rox morre sim traído, pelo próprio desejo de salvar sua família, seu próprio sangue. Sangue esse que décadas depois vai colocar o destino na balança e na sua mira, simplesmente, o mundo. Fala galera, esse é o review do capítulo 1165, eu sou o Derek, já deixa o like, já se inscreve, faz muita diferença pra gente. E, sem mais delongas, para não matar o watch time, o capítulo abre diretamente de onde paramos o último. Shebeck em sua forma demoníaca implorando pelo seu fim. Mas o interessante é que essa cena revela uma habilidade que a gente não sabia que o Garp tinha, a voz de todas as coisas. A primeira vez que ouvimos sobre essa habilidade foi no capítulo 507, quando, ironicamente, o Rayleigh, lá do barzinho da Shaka em Sabaody, lembrava do seu capitão Roger. Na época, Robin estava curiosa em como o rei dos piratas e sua tripulação conseguiram deixar uma mensagem na linguagem nativa dos Poneglyphs lá em Skypiea. O Rayleigh acaba não respondendo de maneira clara, mas o capítulo 967 e todo o flashback do Roger tem a resposta para esse mistério, com a presença do Oden no bando, que sabia ler e escrever na língua dos Poneglyphs, e que junto do Roger, lá na Ilha dos Tritões, também ouve a voz do Rei dos Mares. Alguns personagens diferentes têm essa habilidade que a gente já viu. Momonosuke, Oden, Luffy, Roger, Shirahoshi e agora também o Garp. E engraçado que 300 capítulos antes, no 648, essas mesmas criaturas abissais também lembraram do Roger e da sua habilidade quando Luffy parecia entender eles durante a luta contra o Rod Jones. O duelo com o Shebeck demoníaco revela um nível de poder ainda mais avançado. Nos capítulos anteriores, a gente viu o Gaban solando o Sommers e depois o próprio Shebeck destruindo o Garlin, com nenhum ferimento se regenerando. O Oda fez questão de mostrar que as técnicas de haki dos dois simplesmente paravam com a regeneração por um período, não completamente. Mas também como a gente viu um pouco ali com Imu possuindo o Jay Garcia, quando ele tá na parada parece que tudo é elevado, e o mesmo vale para o Dome Reverse, que provavelmente se combinou com a própria vitalidade da vontade e as técnicas do Shebeck para se elevar a um nível nunca antes visto. Vocês vão notar que existe um véu de tensão proposital durante a luta, porque a gente sabe que o pacto vem com muito sofrimento para a vítima. E isso também mostra o poder da vontade do Shebeck, que está sendo usado agora no combate e também para, de certa maneira, evitar que o pior aconteça. Tudo está na mão de Roger e Garp, não tem escapatória. E é muito hype ver os dois trabalhando juntos. O Shebeck lança um golpe com a sua lâmina negra, sendo parado pela também Kokuto do Roger, a Ace.
sai faísca de haki do rei, haki do armamento pra todo lado, mas o Garp já pula e acerta um soco hakizado em cheio. Mas é que tá, o segredo tá nos detalhes. Repara isso. O Shebek faz uma cara de força, resistência, como se ele estivesse tancando o soco com a própria cara. E o Oda deixa isso claro no quadro seguinte, com o pirata fincando os pés no chão e finalizando o golpe, emanando uma onda de haki completamente absurda. Isso gera um clash insano e tanto o pirata quanto o marinheiro são arremessados de volta para a montanha. E com essa dupla as coisas ficam sérias bem rápido. Primeiro a gente tem um clash absurdo e os dois são arremessados com tudo em direção à montanha, gerando um impacto absurdo. Tão insano que, tal qual Shanks e Barba Branca, e depois Luffy e Kaido, o céu se parte, como se até os deuses estivessem curiosos para ver esse confronto com um pouquinho mais de clareza. É legal como os painéis nos levam do céu ao inferno em questão de segundos, porque no meio das chamas, metade da grande montanha de God Valley desmorona e todo mundo sai correndo. Os Piratas Rocks, nessa altura, já foram de base, né? Os rivais Kyo e Shiki partem cada um para o seu lado, declarando o virtual fim dos Piratas Rocks, basicamente por falta de vontade dos próprios Piratas Rocks. Estava todo mundo meio de saco cheio um do outro, falou, o Shebek ficou doidão, valeu. Depois os marinheiros ligam preocupados pro Garp e também vemos ali o cozinheiro do Roger, Max Marx, ligando também preocupado. Momento perfeito para os dois se juntarem e bradarem para os seus Dendemushi respectivamente, eu vou voltar! Em sincronia, no momento mega brabo, eles jogam suas grandes capas e se preparam para o monstruoso demônio alado perante seus olhos. O interessante do Roger e do Garp nesse capítulo é que, de alguma maneira, os dois querem estabelecer que não estão cooperando por opção. Principalmente o Garp, né, que fala que queria prender o Shebek e o Roger. Mas, ao mesmo tempo, os dois entendem. Eles têm essa sensibilidade que as coisas simplesmente mudaram. E esse é o jeito de comunicar um pro outro, sem deixar uma brecha ou expor uma vulnerabilidade ao seu maior rival nos oceanos. Pra mim é nítido, mas esse evento é o que aproxima o Roger e o Garp pra sempre. Porque a partir dali, eles têm uma cumplicidade de um trauma, de um laço, de um combate, de um duelo, de uma superação que só os dois passaram. Quem faz o primeiro movimento é David Shebek. Ele tenta estocar o Garp, que desvia, enquanto o Roger vem por trás com um golpe de cima para baixo de espada, que afunda a cabeça do demônio no próprio buraco de pedras que ele criou. Essa abertura faz com que o Garp, que já estava dando um mortal sobre o Shebek, complete o movimento pegando o pezinho e o arremessando com tudo. Para completar, mais um golpe da Ace, cheia de haki, dando ênfase ao caos e à destruição. Muda de foco, o Rayleigh tá correndo com a Shaki no colo há uns 6 capítulos, mas tudo bem, porque finalmente eles estão quase seguros, os tesouros estão chegando e dá pra ver que tanto o Rayleigh quanto o Gaban querem voltar pra ação e a Gloriosa sempre obcecada pelo Roger perturbando. Mas a gente tem um diálogo muito interessante. Big Mom e Kaido discutindo pela fruta do dragão. Uma discussão que você sabe bem que vai durar literalmente os próximos 38 anos. Ao mesmo tempo, esse diálogo é muito importante porque ele estabelece como cada um vai ser o seu próprio capitão no futuro. Porque estabelece os valores piratas que cada um vai carregar para a própria tripulação no futuro. Kaido valoriza violência e força acima de tudo. Mesmo que seja de maneira desonesta, a famosa covardia, como ele muito bem se aproveitou do Oden. A ironia é que esse momento continua atormentando o Kaido pelo resto da vida dele. Ele nunca esquece o Oden e a covardia que ele teve que fazer para ganhar, tanto que a gente vê o choque quando o trauma se repete contra o Luffy com a intervenção do Guernica no duelo em Onigashima. Tudo constrói o personagem magnificamente. Alcoólatra, depressivo, violento, alguém que viveu a vida inteira se convencendo de que a própria força é mérito. Mas talvez as palavras da Big Mom tenham realmente afetado o Kaido, porque a gente sabe que essa história não morre em God Valley. Não é engraçado que o poder do dragão, que é o que define tanto o Kaido, ao mesmo tempo é exatamente a coisa que ele ganhou roubado pela primeira vez? E esse é um padrão que se repetiu várias vezes em pontos mega importantes da vida dele? É tudo de propósito. E por outro lado, temos a Big Mom, que durante a sua vida inteira aprendeu que se as intenções delas forem, entre aspas, boas, tá tudo bem. Ela cresceu matando animais, ferindo pessoas e sempre sendo mimada pela mãe Carmel, até que um belo dia ela comeu a própria mãe. É só acompanhar um flashback dela ali entre o 866 e o 869. Vale muito a pena. Anos depois, e Big Mom, Grande Mãe, é um nome irônico,
porque mesmo com o famoso instinto materno, ela ainda age que nem uma criançona, mimada, revoltada, sem aceitar que perdeu o brinquedo. Mas a Big Mom não é simples assim. Tem algo muito mais macabro por trás desse diálogo. A Big Mom fala que o Kaido tem uma dívida de vida com ela. Isso é repetido algumas vezes. Será que existe uma chance da Big Mom ter sobrevivido ao Wano e de alguma maneira conseguido usar a própria alma do Kaido para sobreviver, para se safar? Talvez um contrato final ou um poder despertado da Sou no Mi permitisse tirar os anos de vida do Kaido e salvar a Big Mom da sua tumba de magma. Isso não é loucura, tá? Tem uma teoria que a Big Mom vai voltar e não é de hoje. A gente sabe que pós o ano, a Pudding acabou dizendo pra tripulação do Barba Negra que se a Mama tivesse viva, eles iam ver. A gente sabe como Oda odeia matar personagem e também que a Big Mom tem um laço muito importante com o Elbaf. Ela foi criada lá, mas depois foi exilada. E depois disso, em uma tentativa de reaproximação e consolidação de poder bélico, ela quase firmou um casamento entre a Lola e o Loki, uma aliança política, algo que com certeza vai ser relevante para a história do Príncipe Amaldiçoado agora em Elbaf. Mesmo assim, ela morreu isolada como uma coadjuvante na saga de Wano, o que sempre parece um pouco jogado para um dos Yonkous, um final sem muita temática. Pensa nos fins épicos dos vilões que a gente tem no mangá de One Piece. E pensa o final da Big Mom em comparação, sendo derrotada pelo Law e Kid em um ano num buraco. Sempre pareceu pouco pra mim. Sempre fez sentido ela morrer em Elbaf. Então sim, talvez esse diálogo seja um indício pro retorno da Big Mom pro mangá. Mas ao mesmo tempo, por si só, ele decifra a vida de cada um dos futuros Yonkous. Depois que foi passada para trás pelo seu, entre aspas, irmãozinho, ela deve ter ficado ainda mais paranoica em relação a não confiar em ninguém fora da sua família imediata. E além disso, ela faz tudo na base de contratos, negociações, transações. Não existe confiança e afeto, altruísmo. A vida é apenas um grande escambo de valores. De volta à ação, o Shebeck joga o Garp para um lado e o Roger para o outro, um golpe duplo muito poderoso. Depois a gente vê o Barba Branca, que se você não lembra, depois do clash com o Shebeck no capítulo anterior, foi arremessado para o outro lado da ilha. Por isso aquela metade da montanha também caiu. E ele tá se encontrando com alguém idêntico ao primeiro comandante do Barba Branca, idêntico ao Marco, um cara chamado Polo. Ou seja, o nome do Marco é Polo Marco. Não Marco Polo. Ou seja, o nome do Marco também tem Polo, uma referência, obviamente, a Marco Polo. E não, isso não é só um jogo de criança de piscina, na verdade, ele é um dos maiores aventureiros da história. Eis o trocadilho genial do Oda. O Marco Polo real teve a vida bem intensa. Ele viajou com seu pai, que era um mercador famoso de Veneza, ainda jovem para a China, e viveu lá por 17 anos, por volta de 1270. E, gente, eu não consigo explicar o quão raro isso era no século XIII. Isso originou vários mitos, várias lendas, inclusive uma de que o macarrão italiano, que eles tanto têm orgulho, se originou na China e o Marco Polo trouxe a receita para lá, inspirado, óbvio, no macarrão chinês. Mais importante que isso, depois de viver na China, ele volta para a Europa e acaba preso em Gênova em um conflito. Da prisão, ele dita para um escritor as suas aventuras, e assim nasce o livro As Viagens de Marco Polo, um exemplar que compila essas aventuras, que foi um marco histórico, porque foi o primeiro volume acessível de uma viagem pela Ásia, pelo Extremo Oriente, pela China. Alguém que viveu uma nova sociedade além das fronteiras do que era possível. E isso é completamente One Piece. E eis a linda referência de Eiichiro Oda. Mas mesmo o Gran Polo, todo empolgado, querendo se juntar ao Barba Branca, oferecendo guarida, embarcação, o paizão tá meio carrancudo, né? Meio de saco cheio e acaba negando, falando que não quer. Vamos acompanhar esse desenrolar, mas eu tô com a impressão de que a gente vai ver um pouquinho mais do Barba Branca e God Valley. Vai acabar por isso mesmo, a relação dele com o Shebeck? Não vai ter uma reflexão tipo, nossa, aconteceu alguma coisa estranha? Porque, tipo, né, ele viu o Shebeck transformando, não viu? Enfim. Depois a gente tem um quadro rápido com a Astúcia fugindo, o Gonzi também, cheio de ouro, e o incrível Gil Buster com um fantasminha ali, confirmando que ele é o antigo usuário da fruta da Perona, a fruta do fantasma, a Horo-Horo-no-Mi. Isso é interessante porque o Gil Buster, assim como o Ryuma, é um personagem crossover do Oda. Porque antes de One Piece, o Oda lançou o Wanted, e lá tinha o Gil Buster, que era perseguido pelo fantasma de um cara que ele matou. Então depois de 30 anos, o Oda completa a sua piadinha e torna canon que Gil Buster e One Piece tinha a fruta do fantasma.
Ainda dá pra brincar, porque Gil Basta lembra Ghostbuster também, que foi muito famoso na época que o Oda tava crescendo. Então quem sabe aí não é mais uma ref. Agora, o quadro a seguir é para os fãs de reticências. O Dragon ficou muito mal no último capítulo quando ele perdeu o bebê Shanks. E ele não descobriu que o Shanks estava seguro. Mas ao invés de se enrolar em uma bola e ficar em posição fetal, ele foi resolver, ele foi querer na vontade. Eu acho que isso é um momento crítico pro Dragon. No último capítulo, antes de perder o Shanks, ele queria levar os bebês para a marinha. Mas agora parece que ele cansou de seguir as regras, a hierarquia, e tá obrigando os marinheiros a salvar os nativos, mesmo que seja contra as ordens, mesmo que seja contra um superior. E os paralelos são muito intensos. A frase que ele fala respondendo o líder dele é a mesmíssima frase que o Luffy fala respondendo o Spandan lá em Water 7 depois que o Sogeking queima a bandeira do governo mundial. Vem com tudo, vem pra cima! Depois a gente vê de novo a ilha ruindo, e eu acho que God Valley realmente vai desaparecer na base do soco, né? Porque não parece ter nenhuma arma ancestral, e Mu tá indo embora e não deixou nenhuma ordem ali mais específica. Eu acho que realmente vai ter que ser um Buster Call após, ou simplesmente os poderes ali do confronto entre o Shebeck e o Roger, talvez, tipo, aquele clichê de anime, as coisas começam a tremer, o terremoto, meu Deus, a ilha está afundando. O Gaban e o Rayleigh estão coordenando para voltar pra ação, que pra mim, claramente, é o Oda, mostrando o contraste entre os piratas do Roger e os piratas Rocks. Mais uma nuance que vai respingar em Barba Negra versus Luffy no futuro. Mesmo assim, Big Mom, Shiki, Kyoa, Kaido, todo mundo virar as costas pro Shebeck é ok, mas o Barba Branca tá nesse balaio aí, acho que fica um pouquinho assim. Eu acho que o Oda botou de propósito uma lacuna no Barba Branca para ele poder ter mais um gesto ali no final em relação ao seu capitão. Mas talvez nem isso, né? Vamos ver. Independente do que for, eu acho que vai ser sempre um marco de como o Shebeck operava. Não exatamente a pessoa que ele era, mas como ele operava, como ele conseguia convencer esses personagens mais poderosos, mais brutais a estar do seu lado. Lembrando, não foi que nem o Luffy que chamou na amizade, não foi que nem o Barba Branca que acolhia pessoas. Na verdade, o Shebeck roubava muitos tripulantes de outras tripulações piratas e até capitães na base do Dave Backfight. Muito gênio. Mas óbvio, toda ação tem uma reação e a consequência está sendo vivida agora, quando todos os piratas de Rocks deram as costas para o Shebeck transformado e ele tendo essa morte mega amarga, dura, contra a vontade. Ele tá desaparecendo, lutando contra si, chorando, pedindo a morte para os seus próprios rivais, que agora ele vê muito mais como amigos da libertação do que simplesmente inimigos. Depois a gente vê o Imu partindo da ilha, na forma de Garcia, deixando a ordem para varrer God Valley da existência. Como eu disse, essa ordem vai além de destruir a ilha fisicamente. O narrador entra para explicar que a G11 da Marinha e a CP6 apagaram todos os registros da operação. Mundo de One Piece, mas ao mesmo tempo estranhamente comum na vida real. Várias e várias operações militares são tornadas de materiais sigiloso e pela história muitas foram perdidas pelo mesmo processo. Ou seja, ninguém nunca teria nada para provar do que aconteceu em God Valley. O torneio do extermínio, o massacre, a traição, os escravos, nada. O combate segue off-screen, dá pra ver ali pela fumacinha, pela aura do Haki emanando, e quando a gente volta, o Roger e o Garp estão completamente exaustos. E é nessa que o Roger finalmente faz a pergunta que todos queriam fazer. Garp, você estava sabendo disso? Aquele monstro das trevas do governo mundial? Até a justiça ficaria enojada. E é muito bom, porque contra fatos não há argumentos, e o Garp, do seu jeito direto e realista, só fala: eu concordo. Mas aí o Roger pula na oportunidade. Se você deixar a Marinha, venha para o meu bando, se junte ao meu bando. E aí nisso o Garp fala uma das frases mais incríveis do capítulo: não seja idiota. Se eu sair, quem vai proteger os marinheiros? Cara, era isso que o espectador queria. Um Garp que não fosse simplesmente conivente com o governo mundial, mas que tivesse uma revolta que fizesse sentido com o arquétipo do personagem. Eu quero me aprofundar no Garp em um vídeo específico e eu vou fazer isso em breve,
mas aqui eu acho que a gente já tem todas as respostas e as peças do quebra-cabeça que é o personagem Garp. E a graça é olhar que esse quebra-cabeça é complicado, tem nuances, tem arrependimento, tem dor e tem uma vontade absoluta de fazer o bem. Então Oda já ter deixado essa vontade dele de proteger os outros marinheiros faz sentido demais. Até porque se o Garp não sabia disso tudo e era o cara mais forte da marinha com décadas de experiência, imagina um soldado raso, um faxineiro, as pessoas que mais arriscam as suas vidas pelos seus ideais para proteger os inocentes, os civis, no fundo, são as que estão diretamente sob risco. E o que eu disse, esse pensamento é muito legal porque ele casa certinho com as ações do Garp e a vida dele. A responsabilidade, o peso, tudo o que ele sente e até o que ele vai falar agora pro Shebek. O momento é crítico, os dois decidem usar tudo que eles têm para derrotar o Shebek de uma vez por todas, sabendo que se esse ataque falhasse, se ele regenerasse ou simplesmente tancasse, provavelmente o combate acabaria. Além disso, aparentemente o Shebek tinha a habilidade de neutralizar ou nerfar o haki do rei dos inimigos, mesmo esse sendo de um calibre absurdo, o que só mostra o poder do próprio Shebek e também o quão insano é o Domi Reverse. O haki é sempre uma batalha de vontade, e até em um ano, mesmo o Luffy dominando já o haki do rei ofensivo, a gente viu o Kaido tancar esses golpes como se não fosse nada, porque eles estavam em níveis muito diferentes. Eu acho que é mais ou menos isso que rolou até aqui no combate com Shebek, Garp e Roger. É aí que Dave de Shebek se levanta mais uma vez para cumprir o pacto. Mas o Garp nota rapidamente que ele não tá normal. O seu jeitão Monkey D, ele brada: Rocks, eu não sei nenhuma palavra de consolo, eu não sei nem o que aconteceu com você, mas eu posso dizer isso. Eu entendo o seu arrependimento. Essa frase é poderosíssima, ainda mais em contraste com as feições humanas do Shebek. A dor, a tristeza, o próprio arrependimento. É como se essas feições humanas não se encaixassem mais na cara demoníaca tomada pelo pacto. Perder a sua identidade, a sua essência, é a maior tortura do mundo para Shebek. E no fim, ele só quer a paz do descanso final. O próprio Roger não segura as emoções e, escondendo as lágrimas, pede para que seu inimigo não chore mais. Aquele tolo. E é aí que os dois se unem e lançam ataques monstruosos. Hino Kagutsushi no Heisu! E Infinitum Explosion! Agora, vamos falar do design desses ataques. Os punhos embrasados, simulando o Gatling Gun do Luffy, o Red Rock, a herança da família Monkey D. É poético, é poderoso, é hype e é simplesmente perfeito. A técnica que coroa o auge de um dos personagens mais poderosos da história da obra. Se não mais. E o mesmo pode ser dito do Roger, que nomeou sua técnica inspirada em um deus das chamas, Kagutsushi. Mas, o jeitinho que ele escreveu, Hino Kagutsushi Eisu, revela no nome final o trocadilho do seu primogênito, Ace. E é curioso, porque dentro da mitologia japonesa, esse deus é responsável por matar outro deus do panteão. Eu não lembro se o Izanami ou o Izanagi, um dos dois ali que até é familiar. Então, de novo, o Roger com a temática de destruidor de deuses. A gente lembra que as crianças de Marijoá, desde criança, ouvem que os D vêm aí e que eles vão te pegar. O Rocinante fala como os D vão trazer a tempestade e como eles são os inimigos naturais de Deus. A gente viu nesse flashback aí a vontade dos Dave, o sonho dos Dave. O quanto isso não está entrelaçado com essas paradas do Roger derrotar Deus, né? Tá tudo encaixado e Oda usa essa diferença da mitologia japonesa para aterrar as pessoas daqui com o que ele está querendo dizer lá em God Valley. No fim, o governo mundial tentou ocultar esse incidente nas trevas, mas a queda da rebelde tripulação liderada por Rocks de Shebek, os piratas Rocks, que um dia afundaram toda uma era no caos, deixaram um eco indistinguível que fez o mundo estremecer. Cara, épico demais, a gente vê ali o Shebek finalmente tendo a sua aura obscura saindo do corpo, ele meio que sendo derrotado, mas eu achei que faltou um pouco mais, assim, do final mesmo do Shebek. Eu acho que vai ter mais alguma coisa aí. O Garling não vai contribuir de nenhuma maneira, será que ele não vai, talvez, depredar o corpo do Shebek para sair por cima, fazer um desfile com o corpo do Shebek, para falar que ele é o campeão de God Valley, alguma coisa bem brutal assim? O Barba Branca não vai aparecer nessa cena, não vai ver o final do Rocks. Tem muitas dúvidas aí,
mas elas vão ser respondidas, a gente vai trazer vídeos sobre isso, porque tem muito assunto legal pra debater. A psique de cada personagem que foi construída muito nesse momento traumático que todos compartilharam, as decisões do Garp, as decisões do Roger, porque ele chorou vindo o Shebeck e depois riu, lendo a mensagem de Joy Boy, o que Dave e D aí, Joy Boy tem a ver um com o outro, Dave Jones, né? Cara, que capítulo maravilhoso, gente. Muitas perguntas, muitas respostas, o flashback de God Valley completo, apesar de que eu acho que vamos ter um finalzinho aí, umas 2, 3 pagininhas, tá? Confia em mim. Se não tiver, a gente talvez volte pro presente ou volte pra Elbaf, porque o Rei Harold ainda tem que ser nome reversado, ainda tem que ser feito de otário pelo Imu, que falou que nunca na história um rei foi tão fácil de enganar e manipular. Ele é muito trouxa. Foi isso que o Imu falou sobre o Harold. Então a gente vai ter que ver isso tudo, não vai ter que dar certo o plano de Imu, eu acho, apesar de que eu acho que vai dar. E é isso, galera. Deixa o like, se inscreve. Explosion! O ataque do Garp tinha muito a ver com uma referência de budismo. Uma coisa sobre o infinito, sobre o vazio, sobre esses conceitos aí, só que dá pra traduzir como explosão infinita, explosão do além, uma coisa assim, com essa pegada de budismo também. Galera, esse foi o review completo, espero que você deixe o like, espero que você se inscreva, espero que você agradeça o Alanzito pela edição como sempre. Obrigado, monstro. Tamo junto, gente. Checa o link na descrição. Tem live dos membros esse fim de semana e tem live full. Beijo, queijo, galera, e valeu! Pode palha secreto. Pode palha secreto. Ai, gente, tem dia que é noite, cara. Sério. Foi muito ruim o processo com esses spoilers. Meu Deus do céu, que sofrido. Ai, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Deixa o like aí. Curte seu dia, tá tudo bem, a vida é bela. Vai dar tudo certo. No final das contas, a gente tem a nós mesmos, o que é perturbador e libertador. Vamos pelo lado libertador hoje, né? Libertador. Vamos se abraçar. Vamos imaginar uma imagem da gente se abraçando. Opa, que gostoso. O que você sente? Desconforto, constrangimento, alegria, vergonha de sentir sentimentos positivos? Reflitam. É isso, gente. Um beijo, um queijo. Valeu!